Como posso controlar a mente? Não há mente alguma para controlar, se o ser é realizado. O ser brilha quando a mente desaparece. No homem realizado, a mente pode estar ativa ou inativa. Só o ser existe, pois mente, corpo e mundo não são separados do ser e não pode subsistir fora do ser. Eles podem ser diferentes do ser? Quando se está consciente do ser, por que se deveria preocupar com essas sombras? Como elas afetam o ser? Se a mente é apenas uma sombra, como então se faz para conhecer o ser? O ser é o coração autoluminoso. A iluminação surge a partir do coração e atinge o cérebro, que é a sede da mente. O mundo é visto com a mente, de modo que você vê o mundo pela luz refletida do ser. O mundo é percebido por um ato da mente. Quando a mente recebe a luz do ser, ela fica cônscia do mundo. Quando não recebe essa luz, a mente não tem conhecimento do mundo. Se a mente é voltada para dentro, em direção à fonte da iluminação, o conhecimento objetivo cessa e o ser sozinho brilha como o coração. A lua brilha refletindo a luz do sol. Quando o sol se põe, a lua é útil para que os objetos sejam vistos. Quando o sol se levanta, ninguém precisa da lua, ainda que seu disco seja visível no céu. Assim também é com a mente e o coração. A mente se torna útil por sua luz refletida. Ela é utilizada para que se vejam os objetos. Quando a mente é voltada para dentro, ela mergulha na fonte da iluminação, que brilha por si mesma. Assim, a mente é como a lua durante o dia. Vou dar outro exemplo. Quando está escuro, uma lâmpada é necessária para fornecer luz. Quando o sol se levanta, porém, não há necessidade da lâmpada. Os objetos se tornam visíveis. E para ver o sol, nenhuma lâmpada é necessária. É suficiente que você volte os olhos na direção do astro autoluminoso. Com a mente é parecido. Para ver os objetos, a luz refletida da mente é necessária. Para ver o coração, basta que a mente se volte para ele. Então, a mente é irrelevante e o coração é autorrefulgente. Depois de deixar este ashram em outubro, durante 10 dias eu estive ciente da presença envolvente que prevalece na sua companhia. Durante todo o tempo, enquanto ocupado no meu trabalho, havia uma subcorrente dessa paz na unidade. Era quase como a dupla consciência que se experimenta enquanto estamos meio adormecidos durante uma palestra maçante. Mas essa corrente desapareceu por completo e as velhas tolices tomaram seu lugar. Parece que o trabalho não deixa tempo para a meditação como uma prática isolada. É suficiente lembrar-se constantemente desse eu sou enquanto se trabalha?
Se você fortalecer a mente, essa paz vai continuar por todo o tempo. Sua duração é proporcional à força da mente, que é adquirida pela prática constante. Uma mente assim é capaz de sustentar a corrente. Nesse caso, engajando-se ou não no trabalho, a corrente prossegue ininterrupta, sem ser afetada. Não é o trabalho que dificulta, mas a ideia de que é você quem o realiza. Uma meditação obstinada é necessária para o fortalecimento da mente? Não, se você mantiver sempre presente a ideia de que não é trabalho seu. Inicialmente, é necessário um esforço para lembrar-se disso, mas depois torna-se natural e contínuo. O trabalho vai continuar por conta própria e a sua paz permanecerá intacta. A meditação é a sua verdadeira natureza. Você a chama de meditação agora, porque há outros pensamentos a distraí-lo. Quando esses pensamentos são dissipados, você permanece só, isto é, no estado de meditação, livre de pensamentos. E essa é a sua natureza real, que você está tentando adquirir agora, afastando outros pensamentos. Tal afastar de outros pensamentos é agora chamado de meditação. Mas quando a prática se torna firme, a sua real natureza se mostra como a verdadeira meditação. Eu percebo que outros pensamentos surgem com mais força quando se tenta meditar. Sim, todos os tipos de pensamento surgem na meditação. É assim mesmo, pois o que está escondido em você é revelado. A menos que surja, como pode ser destruído? Os pensamentos surgem espontaneamente, por assim dizer, mas apenas para ser extintos no devido tempo. Isso fortalece a mente. Há momentos em que as pessoas e as coisas assumem uma forma vaga, quase transparente, como num sonho. O indivíduo deixa de observá-las como se estivessem fora, mas é passivamente consciente de sua existência, embora não ativamente consciente de qualquer tipo de individualidade. Existe uma profunda quietude na mente. É nesses momentos que se está pronto para mergulhar em si mesmo? Ou essa é uma condição doentia, resultante de auto-hipnose? Essa condição deve ser encorajada como produtora de paz temporária? Existe consciência junto com quietude na mente. É esse exatamente o estado a ser almejado. O fato de a questão ter sido formulada neste ponto, sem perceber que se trata do ser, mostra que o estado não é constante, mas casual. A palavra mergulhar é apropriada quando há tendências para fora. Quando, portanto, a mente é trazida de volta e dirigida para dentro, há um mergulho sob a superfície das externalidades. Mas quando a tranquilidade prevalece,
sem obstruir a consciência, qual a necessidade de mergulho? Se esse estado não foi percebido como ser, o esforço para fazê-lo pode ser chamado mergulho. Nesse sentido, pode-se considerar tal estado como apropriado para a realização, ou mergulho. Assim, as duas últimas perguntas que você colocou não surgem.